Fala, meus irmãos, em Cristo Jesus, uma paz do nosso Senhor para todos. Como estão? Estão bem? Estão na graça? Estão na fé aí? Pois eu estou bem, graças a Deus. Fico muito feliz por todos que oraram, igual eu agradeci esses dias. Estou ficando cada dia mais forte, firme. E agora está começando um momento muito especial. Começou há alguns minutos, que foi o pôr do sol. Pôr do sol. Mas o que tem a ver o pôr do sol, né? Quando Jesus criou tudo ali no começo da criação, no sétimo dia, ele fez o que? Descansou. E quando ele escreveu com a sua própria mão, nas duas tábuas de pedra, lá no monte, os mandamentos de Deus, ele fez o quarto mandamento, que era para descansar. E Jesus deixa claro no Novo Testamento que quem me amas, guarda os meus mandamentos. E assim eu estou fazendo, guardando esse dia para Deus, dedicando o melhor para a obra dele. E não vai ser diferente, que nós vamos começar esse dia, esse momento, né, com um estudo maravilhoso, como nós estamos fazendo nos dias passados. Hoje é o sexto estudo. Ontem foi muito interessante, né, que veio falando sobre fé, arrependimento, confissão. E hoje nós vamos dar mais um passo, que será sinais da volta de Cristo. Amém? E como é o certo, que nós começamos no estudo e teve isso, né? Antes de nós abrir a Bíblia, que vamos ter Bíblia hoje, graças a Deus, vamos ter Bíblia. Vamos fazer uma pequena oração para a honra e glória de Deus. Fico muito feliz por todos que estão assistindo, amém? E lá vamos. A minha estava aberta, que eu estava lendo um negócio aqui agora, mas nunca fará mal orar demais, amém? Deus poderoso, meu Pai, meu Senhor, nosso Criador, né? Deus, obrigado por esse momento que estamos aqui para buscar o Senhor nesse dia sagrado, Pai, esse dia do Senhor. Obrigado, Pai, por todas as bênçãos, todo o seu amor, todo o seu carinho. Que o Senhor direcione nós pelo seu querer, Pai. E que nesse momento, Pai, desse dia, que esse tempo precioso e maravilhoso, possamos dedicar-nos para a honra e glória do Senhor. Por favor, Deus, nos dá esse conhecimento, discernimento e entendimento da sua mensagem nesse momento. Que esse estudo possa servir de grande proveito ao nosso ser, à nossa pessoa, para a honra e glória do Senhor. Que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos lá, vamos dar continuação. E como eu falei agora há pouco, então o tema de hoje, do sexto estudo, glória a Deus, será sinais da volta de Cristo. Então, o tema que nós vamos abordar agora primeiro é, como nós falou agora, e o subtema que está dentro desse tema é sinais no mundo natural e social. Qual será os sinais que haverá no mundo natural, né, no mundo aqui que nós temos hoje da população? Qual será? E vamos primeiro por sinal, né, sinais no mundo social, que é no mundo da população, né? O que vai acontecer ali entre eles, né? Primeiro ponto, o egoísta. Vai ter muita pessoa egoísta. Ah, mas quem está dizendo isso é quem? Vamos lá. Vamos abrir a Bíblia lá em 2 Timóteo. 2 Timóteo. Só um momento aqui. Essa Bíblia aqui eu tenho um pouco de dificuldade. Não sei porquê de achar as passagens. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1 ao 4. Assim diz: Mas vocês precisam saber disso. Nos últimos dias sobreviverão tempo difícil, pois os seres humanos serão egoístas. Ó, vai dizer tudo agora. Ó, a palavra de Deus, 2 Timóteo, capítulo 3, verso do 1 ao 4. Isso, do verso 1 ao 4 do capítulo 3. Assim diz: Mas vocês precisam saber disso. Nos últimos dias, quando estiver vindo Jesus, nos últimos dias, virão, né? Tempos difíceis, tempos ruins. Mas o que será esses tempos? Como iremos entender? Primeiro ponto aqui, ó. Continuando, só um momento. Continuando, pois os seres humanos serão egoístas. Primeiro ponto, pois os seres humanos serão egoístas. Segundo, avarentos. Terceiro, orgulhosos. Quarto, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, que isso é até o quinto mandamento, ingratos, temos muitos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos
convencido, que é algo importante, né? Você, muitas vezes, nós se vê, não sei o que tô convicto que vai ser isso. Calma, não é assim. Ó, mais amigo dos prazeres, mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus. Irmãos, então esse será um dos meios para você identificar que está próximo da vinda de Jesus, que será tempo difícil, que esse ser humano terá se deixando cair para egoísmo, corrupção, blasfemadores. O que é blasfemadores? Falar coisas ali de Deus contra a vontade, não contra a vontade, mas sim também contra a vontade, contra o respeito, contra o nome de Deus, né? Avarentos, e continuando. E lá em Mateus 24:12 também diz assim: E por se multiplicar a iniquidade, o amor, o amor se esfriará de quase todos. Eu tenho uma tradução que eu vi, se eu não me engano, é o amor de muitos esfriarão, né? No fim dos tempos, o amor de muitos esfriarão, e é o que nós conseguimos ver hoje. Por isso que eu, no meu dia a dia, tento cumprimentar o máximo de pessoas. Deus te abençoe, mesmo sendo jovem. Porque nós precisamos mostrar o amor, né? Esse mundo tá muito fechado, irmão. Não pode ser assim. E continuando. E quais serão os sinais no mundo natural? Qual será? Ó, lá em Mateus 24, capítulo, né, 24, do verso 7 a... Não, 7 e 29, diz assim: E haverá fomes e terremotos. E se eu for fazer assim, esse dedinho não vai. Aí eu faço assim, ó. Haverá fome, terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio da dor. Então, essa não será a vinda, mas sim o princípio, o começo da vinda dele. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias. Tribulação, o sol escurecerá, o sol ficará escuro. A lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então, esse será o sinal do mundo natural. O que irá acontecer ali no mundo natural quando Cristo estiver próximo de vir. Então, terremoto, fome, peste, epidemias, tudo isso vai vir ali quando estiver se aproximando. Então, lá falou dos sinais do mundo social e agora o sinal do mundo, né, no mundo terrestre. Esses serão os dois sinais que vamos começar a entender ali, que será a próxima ali da vinda de Cristo. Agora, continuando, sinais da volta de Cristo, né, o que nós estamos falando, também haverá sinais no mundo religioso. Como assim? Falso Cristo e falsos profetas. Irmão, hoje tem muitos dessas pessoas que não pregam a verdade. Que verdade? A palavra de Deus, essa é a verdade. Mas estão pregando não sei o quê. Mas, irmão, não estão pregando a palavra em contexto. Estão pregando a palavra sem contexto, irmão. Irmãos, os mandamentos de Deus. Pode ter várias pessoas aqui, né? De várias doutrinas, várias congregações. Mas eu prego para todos aqui, ó. Sem placa de igreja. Eu não estou aqui para falar placa de igreja nenhuma. Mas estou para falar da verdade de Deus. Eu sei que eu estou usando uma camisa Maranata, que é de uma igreja, mas isso não me baseou. Me baseou na palavra de Deus. Que é o quê? Os mandamentos de Deus. Aonde Jesus diz que ele retirou da palavra de Deus. Antes de eu entrar na igreja que eu pertenço hoje, eu comecei a congregar numa batista. E eu fui falar com esse pastor sobre esses mandamentos, que eu conheci isso. Meu Deus, como é que as pessoas não veem essa verdade, essa linda palavra de Deus? Eu fui falar com ele, para eu ver se ele mostrava algo que mostrava que Deus, Jesus, retirou os 10 mandamentos do Antigo Testamento. Lá de Êxodo 20, capítulo 20, vai do verso 1 até o 17, 18 ali, se eu não estou enganado. Aí eu procurei, o pastor travou. Não tinha explicação. Eles estão sendo o quê? Falsos profetas. Não estão pregando a verdade de Deus. Estão escondendo. E tem uma parte que interessante, eu tá... Cadê? Ó, isso, Tiago 2,10. Pois quem guarda toda a lei, Pois quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, pois quem guarda toda a lei, toda, tá falando de muito, não é só uma, toda a lei, mas tropeça em apenas um, será culpado de toda. Então, entenda, irmão, a palavra de Deus não morreu, não foi jogada às escuras, a palavra de Deus existe.
Por isso que muitas igrejas que estão pregando a verdade são vazias. Porque muitas pessoas não querem ouvir a verdade, quer ouvir o que lhe agrada. Mas o que realmente, irmão, importa não é o que me agrada, mas o que agrada a Deus, qual é o querer de Deus. Deus não vai se diminuir, Deus não vai mudar seu jeito de ser por mim, entende? Deus vai continuar sendo quem Ele é, porque a palavra dele é a pura, verdadeira, entende? Então, continuando, irmão. Então, quando estiver próximo de Cristo vir, haverá falsos Cristo e falsos profetas, porque surgirão falsos Cristo, lá em Mateus 24. Irmãos, tudo que eu falo de verso, eu torno a repetir para deixar bem claro que vocês não confiem em mim, mas procurem na palavra de Deus por meio de oração, jejum, e vocês podem procurar sem medo, porque a Bíblia que eu tenho é a mesma que vocês têm, perdoe. Eu comecei numa biblinhazinha, pensava que era católica, mas não é. Mas a palavra que tinha lá foi a que eu levei pro pastor e era a mesma que tem na dele. Então vocês olhem na sua. Eu falo não por meio ignorante, me achando maioral, jamais está repreendido. Quero ser o mais pequeno do reino dos céus, porque não nasci para ser o melhor, o maior, que as pessoas ser melhor, e sim para ter humildade. Quero ter o fruto do Espírito Santo. E assim não só eu, mas todos. Amém? Lá em Mateus, capítulo 24, verso 24, diz assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígio para enganar. Olha, para quê? Para enganar. Para ensinar? Não, para enganar. Se possível, isso que eu fico pensando, irmão, muitas vezes. Se possível, tá dizendo aqui uma possibilidade, né? Se possível, os próprios eleitos. Irmãos, eu não quero dizer que a palavra de Deus, os mandamentos de Deus vai salvar. Lógico que é a graça, mas devemos ser obedientes. Eva lá no Éden, Eva e Adão saíram do Éden porque foram o quê? Desobedientes com a aliança de Deus. Irmãos, temos que ser obedientes, não por medo, mas sim por amor. Irmãos, olha o que Deus faz por nós. Você vai para a natureza, você olha as coisas assim, as flores, os montes, as plantações, as coisas assim. Falo plantações naturais, irmão. Árvores assim, que tem vários nomes, várias espécies. Irmãos, como não se maravilhar com aquilo? Como você vê que aquilo ali é algo a mais? Irmão, aquilo ali é coisa de Deus, foi Deus que criou. Amém? Então, creia na palavra de Deus, na verdade. Ó, e continuando, sinais, e no final dos tempos também vai haver o quê? Não somente falsos profetas, mas também sinais de cura, sinais, né? Prodígios e cura. Haverá vários sinais, mas nem esses será os que são a palavra da verdade. Que o inimigo, irmão, ele se disfarça de luz para nos disfarçar, não para nos disfarçar, mas para nos enganar, irmão. Que fala, né, um verso atrás. Então terá muito, aqui pro masculino, né? Muitos lobos vestidos de ovelhas, irmão, para atrapalhar sua entrada ao céu. Irmão, o céu, Cristo existe. E o inferno, a morte eterna não compensa para ninguém. Deus quer ver você aonde, irmão? Lá junto com ele, na bênção, irmão, naquela mesa farta, junto com ele, voando. Irmão, Deus quer ver nós com ele. E esse é o propósito dele desde o começo da criação. Amém? Lá em Mateus, capítulo 7, do verso 21, 23, diz assim: nem todo... Olha, irmão, que mensagem, eu não esperava por essa. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor... Ó, Senhor, tá repetindo aqui, ó. Quando diz Senhor, Senhor é porque é algo forte, né? Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Que está dizendo, então, nem todo aquele que dizer Senhor, Senhor entrará no reino do céu. Interessante, né? Continuando. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Aqui Jesus vem falando, né? Nem todo aquele que dizer Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade do Pai. Irmãos, obediência, irmão. Obediência. Continuando. Que está no céu. Muitos naquele dia hão de dizer-me. Olha, hão de me dizer, muitos naquele dia. Que dia, irmão? Quando Cristo vir para buscar os justos, os puros, os salvos, os retos. Muitos dirão assim, nesse dia, né? Muitos dirão, deixa eu achar, hão de dizer, Senhor, Senhor,
Porventura, não temos nós profetizado em teu nome? Muitos, né, de vários cantos aí que estão pregando, profetizando fora da Bíblia, da palavra de Deus. Muitos, né? E em teu nome, não expelimos demônio, em teu nome, não fizemos muitos milagres. Então, 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 agora Jesus, né? Então lhes direi exatamente, nunca vos conheci. Rapaz, você pensa agora, como muitas pessoas que pregaram, não salvaram, curaram, ajudaram pessoas, fizeram coisas incríveis, várias obras, abriu igreja, chegar lá, Senhor, Senhor, aí Jesus falar, não te conheço. Por quê, irmão? Por quê? Tem algo nesse porquê. É por isso que devemos procurar da palavra de Deus e jamais da boca humana. Nós somos corruptos, nós somos falhos, somos pecadores. Eu sou um, infelizmente, eu não queria ser, eu queria ser um servo de Deus lá no céu já, um anjo. Mas tem um processo para isso. Ó, e continuando. Então lhes direi exatamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Então ele está, afasta-se de mim, os que praticais a iniquidade. Que mensagem, irmão. Se vocês quiserem conferir, e deve conferir, não confie em mim, lá em Mateus 7, Mateus, capítulo 7, verso 21 ao verso 23. Continuando. O grande dia. Ó, para vocês que estão com a Bíblia, irmãos, eu tô lendo aqui, mas os versos que eu tô lendo aqui é o que tá na Bíblia. Vou ter que conferir agora. Vamos abrir lá em Mateus 24, 14. Mateus, capítulo 24, verso 14, para confirmar aqui, ó, se tá tudo certinho. Ó, passei um pouco. Novo Testamento, Mateus, capítulo 24. Eita, bem, isso eu tinha abrido no verso e o trem saiu. Oh, perdoe pelo gírio. Tem que melhorar muita coisa. Mateus 24, verso 14. E assim diz: E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Então virá o fim. Continuando, ó, repetir, né? E será pregado este evangelho do reino por todo mundo, do reino, né, que é da palavra de Deus, para testemunho a todas as nações, para testemunho. Então virá o fim, então virá o fim. Amém? Mais um verso para complementar, mas eu tô lembrando o que vai se encaixar direitinho com esse, que vai ser o extra. Ó, esse é o bônus. Ó, lá em Tito, capítulo 2, do verso 13, diz assim: aguardando a bendita esperança e manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. Amém? Irmãos, eu falei que teria o bônus desse verso passado, só deixa eu ver aqui achar. Mas para vocês também já ir procurando, tem Apocalipse, capítulo 12, verso 17. Então, Apocalipse 12, capítulo 12, verso 17. Ó, e assim diz: o dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela. Ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm testemunho de Jesus. Viu aqui, irmãos? A mensagem se encaixando, que maravilha. Será pregado esse evangelho do reino por todo mundo para testemunha a todas as nações. Então virá o fim. E aqui fala, né, o dragão. O que significa o dragão? Inimigo. Eu não gosto de usar esse nome dele. Não me afeta, não me faz mal. Mas não tem necessidade. Então, o dragão, que é o inimigo, ficou irado com a mulher. Quem é a mulher? O povo de Deus. Deus, não, a palavra de Deus, né, que foi inspirada por Deus, usa o termo mulher. Tipo, prostituta. Prostituta é um povo que é corrupto, né? Já a mulher, quando usa mulher, só mulher, é significando povo, né? O povo ali. E o inimigo ficou irado com a mulher e foi travar a guerra com o restante da descendência dela. Ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Que mensagem, irmão. Que mensagem. Louvado e agradecido seja o nome de Deus. Obrigado por todos. Que possamos, irmão, se preparar cada dia mais firmemente para esse dia, né? Se preparar, né? Porque nós vemos cada dia mais o sinal da volta de Cristo. E eu anseio por esse dia. Eu não estou pronto, eu tenho que me preparar mais.
Eu digo porque não estou pronto, porque eu tenho alguns pecados ainda tenho que corrigir. Mas Deus sabe da nossa sinceridade, se aí acontecer algum empecilho de nós for antes, né? Mas que possamos estar se preparando cada dia, irmãos. Não focar somente nas coisas do mundo, irmão. Irmão, essas coisas aqui, ó, é passageiro, irmão. Nós viemos de nada. Nós viemos do pó. E do pó voltaremos, irmão. Então não se preocupamos com o bem material, mas se preocupamos com Cristo, que é o Criador nosso, que pode nos dar algo assim eterno, que não tem comparação. Amém, irmãos? Perdoem. E muito obrigado por todos, que Deus abençoe a vida de cada um e tenha um ótimo sábado na presença do Senhor. Amém? Vamos orar, agradecendo por essa bênção? Pai eterno, Senhor Criador, poderoso, amado, obrigado pela sua presença majestosa sobre nossa vida. Obrigado por esse discernimento, que nós possamos ficar, Pai, espertos, de olhos abertos sobre os sinais que o Senhor tem, que não nos deixemos, Pai, levar pela boca por bocas, Pai, por bocas que falam coisas ao vento, mas que possamos levar nosso coração algo, Pai, que foi inspirado pelo Senhor, que és a Bíblia. Louvado seja o seu nome, engrandecido seja, e abençoai a todos que lê, que escuta a sua palavra, e abençoai a todos que estão a ver esse vídeo, e que venha a ser feito sua vontade, que o Senhor guie cada um. Amém. Amém. Em nome de Jesus, amém. Perdoe. Muito obrigado. Irmãos, eu tenho esse costume de dizer perdoe, porque quando eu faço algo de errado, desculpe. Mas que Deus faça a sua vontade na sua vida, se entregue a Ele, que é o único e o melhor caminho. Confie que o processo é lento, mas a recompensa lá no final, irmão, daquele final daquele caminho, será grande, irmão. Em nome de Jesus, amém. Que Deus esteja com você nessa noite, que te abençoe sua família grandemente.